Hoje foi mais um dia onde eu comecei a refletir sobre minha ignorância, né? Graças a Deus, assim. E foi muito legal, assim, conseguir ver o lugar que eu estou hoje, né? Em relação a alguns poucos tempos atrás. Acontecer que uma pessoa que eu amo muito, é muito próxima a mim também, assim, a gente tem uma conexão muito forte e eu tenho isso com bastante gente, assim, graças a Deus também. Ela tá passando por um momento extremamente difícil e desses temas, assim, aborda a questão da maternidade, né, que é um assunto totalmente do qual eu não tenho conhecimento, né, e... Mas enfim, não só por isso, tinha outras questões, né? Mas a maternidade é o ponto-chave, né, desse momento de vida. E ela começou, né, ali a compartilhar, confiou em mim, compartilhar tudo que estava acontecendo. E no final ela falou: foi bom conversar com você. E na hora quando eu sentei para conversar com ela, eu simplesmente me abri, né? Tentei ser o que ela precisasse ali e simplesmente ouvir, né? Então, me despedi de todo o julgamento, eu falei, ok, eu não sei o que ela tá passando, o que ela tá passando é só dela, eu estou aqui para ouvir. E foi muito legal que eu acabei falando pouquíssimas coisas assim, num contexto geral, mas foi muito massa que no final, quando ela falou isso, né? Foi muito bom conversar com você. Aí eu falei, obrigada por confiar em mim, compartilhar. E ela falou, não necessariamente nessa ordem que a gente falou sobre isso duas vezes, mas ela falou só de ver o seu olhar ali, né? E aí só de ver a sua presença, né? Então de estar presente ali para me ouvir. E né, a interpretação que eu dei assim quando ela fala só de ter o seu olhar ali para mim, a sua atenção, é o que eu entendi, né? Só de ter a sua presença, porque quantas vezes eu estive conversando com alguém e não estava presente, fisicamente, lógico, mas pensando mil coisas e a minha cabeça ela quis me levar para outro lugar e eu falei, não, eu não tô aqui para julgar, não sei o que ela tá passando, muito menos eu tô aqui pra comparar minha situação com a dela. Porque eu também já fui, assim, é uma coisa que eu venho aprendendo a desconstruir, né? É, aquele jogo de quem sofre mais. Então a gente fala, tipo, eu fazia muito isso, ai, nossa, eu já acordei cansada, acordei cedo, fui dormir tarde, trabalhei bastante, aí tem alguém que fala, nossa, eu fiz isso, aquilo, aí você fala, não, mas eu fiz isso. E aí fica meio que uma disputa de ver quem sofre mais, assim, ai, é ridículo isso, né? Hoje eu vejo, é claramente o quanto isso é ridículo e o quanto eu fazia, aos poucos eu fui transformando isso, mas ainda assim eu sempre tava querendo dar um conselho para alguém quando a pessoa vinha compartilhar. Depois de ter passado essa fase de competir sofrimento, eu tava na fase de querer dar um conselho, achando que a pessoa tá. Não, né, assim, como se eu fosse obrigada a dar um conselho pra pessoa, independente do assunto, se eu tivesse conhecimento ou não. E eu sempre queria falar uma palavra ali. E hoje eu tô no estágio de ouvir. E eu senti naquele momento de falar um ponto que marca as nossas vidas, assim, em comum, em questão de enfrentamento mesmo, assim, de sobre amar, né? O quanto a gente está aprendendo também sobre o que é amar, de fato. Nós somos pessoas que acreditamos em Deus, né? Enfim, entrei nessa pauta, assim, mas só isso. Todo momento eu estive ali para ouvi-la e, e foi o que eu pude fazer de melhor, assim. Com certeza eu fiz o melhor que tinha a ser feito. Porque eu não tenho direito nenhum de querer falar como ela deve conduzir, não deve conduzir. E também falei pra ela que sim, você tem o direito de se cuidar, né? Assim, de olhar pra você. Você merece, que é uma coisa que eu tenho aprendido muito. Claro, como eu disse, assim, eu não tô nesse lugar. A maternidade não é uma experiência da qual
eu vivi ainda, então eu não sei como as coisas funcionam, eu vejo diferentes realidades de maternidade próxima a mim, né? Mas eu não tenho essa experiência, então, mas é um ponto que eu aprendi a enxergar também, que quando a mãe, né, essa pessoa que está como centro desse, como responsável, né, a base dessa parte de família, de maternidade, quando ela consegue abrir espaço e seguir um caminho de se cuidar, de se fortalecer realmente, né? Claro que tem o filho e tal, mas enfim, colocando ela como um papel principal importante. Talvez você já ouviu aquilo: como você quer cuidar dos outros se você não tá bem, né? A gente precisa ter saúde para cuidar do outro, seja uma planta, seja um cachorro, seja uma pessoa. Então assim, eu quis trazer, né, para ela, de que tá tudo bem você querer se cuidar, você precisa se amar. Mas então isso tem ficado muito claro para mim, enquanto é questão pessoal mesmo também, e foi um ponto que eu quis compartilhar. Mas aí foi muito legal o quanto eu pude ver, assim, que eu tô aprendendo a sair desse lugar de ser rude mesmo, assim, de não respeitar, de não ter, não ser humilde, me colocar a ouvir, né, e desmerecer a dor, do sofrimento do outro, seja o que for, né. Então foi muito bacana, assim. E sigo refletindo, né? Às vezes até disperso, mas sigo refletindo sobre o como é bom você sentir que você tá ali entregue pra pessoa, que mostrar pra ela que nada mais importa a não ser ela naquele momento. E claro, trazer isso pra nossa vida. Eu acho que é isso. Gratidão.